Significa que quando Jesus chega, a morte perde a autoridade. A história de Lázaro nos mostra isso. Lázaro estava doente. Maria e Marta mandaram avisar Jesus. Elas acreditavam que se Jesus chegasse rápido, ele poderia curar. Mas Jesus demorou. E às vezes Deus permite um tempo de silêncio, porque Ele está preparando algo maior. Lázaro morreu. Ele foi colocado no túmulo. A pedra foi fechada. E os dias começaram a passar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E quando Jesus chegou, Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez você já disse algo parecido. Se Deus tivesse agido antes, se aquela porta não tivesse se fechado, se aquela oportunidade não tivesse passado. Mas escute isso agora. Deus nunca chega atrasado. Ele chega no momento em que o milagre vai revelar a glória. E então Jesus disse algo poderoso: Eu sou ressurreição e a vida. E ele foi até o túmulo. E ele foi até a pedra estava fechando a entrada. E Jesus disse: tirai a pedra. Porque antes do milagre sempre existe um passo de fé. Quando removeram a pedra, Jesus levantou os olhos ao céu. E então ele declarou com autoridade: Lázaro, vem para fora. E naquele momento o impossível aconteceu. O homem que estava morto saiu do túmulo, amarrado com faixas, mas vivo. Escute isso agora. Essa história não é apenas sobre o passado. A Bíblia declara em Hebreus 13:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa que o mesmo Jesus chamou Lázaro para fora do sepulcro ainda chama histórias de volta à vida hoje. Rabaxuria Candarabaçai. O Espírito de Deus está tocando corações agora. Talvez algo tenha sido enterrado na sua vida. Talvez sonhos, talvez ministérios, talvez esperança. Mas Deus está dizendo hoje: ainda não terminou. Porque quando Deus fala, a morte não tem a última palavra. A Bíblia também declara em Ezequiel 37 que o profeta viu um vale cheio de ossos secos. Deus perguntou: podem estes ossos viver? E quando Deus falou, os ossos começaram a se juntar. Carne apareceu, vida voltou. Porque quando Deus fala, até aquilo que parecia impossível começa a viver. Rabaxuria Canderebai. Agora receba essa palavra. Eu profetizo sobre a sua vida. Aquilo que parecia morto vai viver outra vez. Aquilo que parecia perdido vai florescer novamente. Aquilo que parecia enterrar, o Deus da ressurreição está tocando histórias agora. Ele restaura sonhos. Ele levanta destinos. Ele renova a esperança. A palavra também declara em Romanos 8:11: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo também dará vida aos vossos corpos mortais. Esse mesmo Espírito está agindo agora. Abaxuria Candarabaçai. Eu declaro agora: onde havia morte, haverá vida. Onde havia lágrimas, haverá restauração. Onde havia sepulcro, haverá ressurreição. Porque quando Jesus chama, até aquilo que estava morto precisa responder. Talvez hoje você esteja cansado. Talvez a fé esteja pequena. Mas Deus quer lembrar você de algo. O sepulcro não é o final da história. É apenas um lugar onde Deus prepara um milagre. E eu declaro agora: Jesus ainda chama vidas para fora do túmulo. Jesus ainda restaura destinos.
Jesus ainda levanta histórias, e aquilo que parecia amor vai ouvir a voz de Deus, vai viver novamente, em nome de Jesus, amém. Escuta isso agora. Porque tem pessoas ouvindo esse louvor, com áreas da vida que parecem mortas, relacionamentos que morreram, sonhos que foram enterrados, projetos que ficaram pelo caminho, talvez até ministérios que um dia queimavam no coração, mas hoje parecem silenciosos. Tem gente que perdeu a alegria, tem gente que perdeu a esperança, tem gente que sente que a fé está fraca. E talvez você olhe para certas áreas da sua vida e pensa: já passou tempo demais, já faz muito tempo, agora não tem mais jeito. Foi exatamente assim na história de Lázaro. A Bíblia diz em João 11:17 que quando Jesus chegou, Lázaro já estava no túmulo havia 4 dias. 4 dias de silêncio, 4 dias de lágrimas, 4 dias em que todos pensavam: acabou. Porque quando algo já está enterrado há tempo demais, as pessoas começam a dizer: agora não tem mais esperança. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, Ele declarou uma verdade eterna: eu sou a ressurreição e a vida. Abaxúria Candarabassai. Escuta isso no teu espírito agora. Jesus não chegou atrasado, Ele chegou no momento do milagre. Porque quando Cristo chega, o que parecia morto volta a viver. E hoje Ele ainda fala, Ele ainda chama histórias de volta, Ele ainda chama sonhos de volta.